Boa noite, turma. Anteriormente eu postei um podcast sobre expansão ultramarina portuguesa, onde eu falei que foi um processo que não foi uniforme, que envolveu vários estados europeus em formação e que envolveu interação, mas também muita violência em relação aos povos que foram com os quais os europeus tiveram contato. Igualmente, dentro desse processo a gente fala também do descobrimento do Brasil. Do descobrimento do Brasil, a gente poderia colocar inclusive entre aspas, porque a gente sabe que existe um... Eu até passei um exercício pedindo para vocês questionarem esse conceito de descobrimento, porque existe uma razão óbvia para a gente questionar o conceito, que é o fato de que já haviam povos aqui, povos indígenas de matrizes as mais distintas muito antes do europeu. Então não é como se os europeus descobrissem algo inexistente, virgem, inexplorado, mas eles simplesmente chegaram ao Brasil. Foi um descobrimento, sim, para o português que chegou aqui, mas para os povos que aqui habitavam não houve nenhuma surpresa. Então, essa experiência é nova para o português, essa experiência é nova para o português que chega no Brasil em 1500, a armada do Pedro Álvares Cabral, mas não é uma experiência nova de conhecer, né? O conhecimento do território não é uma experiência nova para o indígena que já vivia lá há gerações e gerações. Então, por isso, esse conceito de descobrimento ele é questionado principalmente porque ele passa uma ideia que foi muito difusa ao longo do tempo, que hoje a gente questiona e não trabalha mais, de que a história do Brasil começa com a chegada do português, como se até então você não tivesse uma história, não houvesse narrativas, não houvesse cultura, não houvesse povos, sociedades ali, mas não havia nada, você tinha um limbo ali de alguns povos que viviam de uma maneira bárbara, e aí vem o europeu e começa a história do Brasil porque eles trazem a civilização. Então, é um conceito que ele é cheio de preconceito cultural, ele é estereotipado, ele enxerga os indígenas a partir de um olhar de inferioridade, por isso a gente não trabalha mais com essa ideia do descobrimento como um evento que inaugurou a história do Brasil, que até então estava lá congelado no tempo. Não. Você tinha um território que não era o Brasil, obviamente, os índios tinham os nomes que eles chamavam, Brasil, Pindorama, por exemplo, dentre outros, e você tinha um território habitado por vários povos de diferentes origens, diferentes línguas, diferentes culturas, e eu falo aqui de milhares de povos, e esses povos se relacionavam entre si, guerreavam, tinham cultura, tinham modos de explorar a terra, tinham relações sociais, relações de trabalho. Então, eles tinham divisões de trabalho. Então, haviam sociedades, civilizações aqui, haviam hábitos, havia cultura. Então, o descobrimento é um descobrimento para o português que descobre algo novo, mas não é um descobrimento no sentido de um momento em que você inaugura uma história do Brasil. E algo muito interessante também sobre o descobrimento, que eu aproveito esse áudio para ressaltar, é a questão da ocasionalidade, né? A gente aprende sobre o descobrimento como uma coisa que aconteceu por acaso. Pedro Álvares Cabral saiu com a armada dele em caminho à Índia, mas se perdeu, uma tempestade, e ele veio parar no Brasil. Pois bem, essa também é uma visão questionada, porque essa visão também ela é uma visão que corrobora com essa ideia providencialista de que os portugueses chegaram aqui pelo acaso, pela vontade divina, que fez lá a tempestade, jogou eles pelo mar até chegar aqui, e a partir daquele momento você tem o início da história do Brasil. E, na verdade, até isso hoje em dia é questionado, porque há documentos que dão uma margem de interpretação muito grande para a gente pensar que, embora o europeu ainda não tivesse chegado ao território que hoje a gente já conhece como Brasil, ele tinha conhecimento que havia território ali. Por quê? Porque em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. No caso, a América que a gente conhece como América Espanhola. Então, ele chegou ali em cima, já se sabia que tinha território ali, onde a gente tem hoje Peru, Paraguai, na América Andina, América mais para cima central. Então, o Cristóvão Colombo ele já havia chegado à América. Então, ele não tinha chegado à América nossa, no Brasil, né? Mas ele havia chegado à América. Então, se tinha conhecimento que haviam territórios ali. Então, o europeu sabia que podia haver algo aqui, ele sabia que podia haver territórios aqui.
Então há uma tendência muito forte, com base em documentos da época, que nos leva a crer que o Pedro Álvares Cabral não veio por acidente. A missão dele era ir para as Índias, mas secretamente o imperador, o rei de Portugal, ele havia determinado que o Pedro Álvares Cabral ele fizesse um desvio até o continente americano a fim de explorar, a fim de encontrar um novo território, algo de interesse da coroa portuguesa. E nesse desvio que ele faz, não indo para onde Pedro Álvares, perdão, não indo para onde o Colombo foi, né? Mas desviando para uma outra região, ele encontra o território brasileiro. Então, assim, eles tinham conhecimento que haviam territórios, porque o Colombo tinha descoberto, e o rei resolve aproveitar que o Pedro Álvares Cabral estava indo com uma armada em direção à Índia e falar para ele dar uma explorada na região, não onde o Colombo estava, mas na região adjacente, ver se tinha alguma coisa que os espanhóis não tinham descoberto ainda e que podia ser de interesse português. E aí ele descobre, ele se depara com o que a gente conhece hoje como Brasil. Então, até essa visão providencialista, acidental, de que houve uma providência divina promovendo a tempestade para que os portugueses chegassem aqui, ela é muito questionável hoje, porque é bem provável que os portugueses tenham chegado aqui meio que de propósito, tenha um quê de realmente missão exploratória, de vocês vão para a Índia, mas tem essa missão secreta aqui que é dar uma explorada nessa região, porque pode ter alguma coisa de interesse. Os espanhóis descobriram alguma coisa ali em cima, então mais para baixo deve ter algo. E assim chegaram ao continente americano, a território correspondente ao Brasil. Então esses esclarecimentos e essa explicação é importante para a gente ter em mente que a história do Brasil ela é mais do que o início da chegada do português em 1500. A nossa história começa muito antes com os povos indígenas que habitavam aqui e que não chamavam esse território de Brasil, porque esses povos eles desenvolveram culturas, inclusive agrícolas, hábitos, costumes, modos de explorar o território e interagir com o ambiente. E esses hábitos e todo esse aparato que eles desenvolveram foi importante na interação com o português e acabou também influenciando em certa medida o português, apesar da violência com a qual o português ele vai tratar o indígena. A gente vai ter os povos indígenas vão ser dizimados no Brasil, sabe? Muitos vão sumir, muitas etnias vão desaparecer. Hoje a gente tem povos indígenas, mas a história deles de sobrevivência é algo fantástico, porque houve um etnocídio ao longo da história. Mas apesar de toda essa violência, o indígena ele vai estar presente na formação do brasileiro, ele vai estar presente na formação da nossa cultura, dos nossos hábitos. Então, a nossa história não começa quando o português chega, a nossa história começa antes, porque muito do que nós conhecemos, sabemos, e muito do que nossa cultura desenvolveu tem alguma inspiração, tem alguma influência dos costumes desses nativos, desses indígenas que fazem parte da nossa matriz de formação. Então, a gente é formado pela matriz indígena, assim como a gente é formado pela matriz europeia, assim como a gente é formado pela matriz de origem africana. E isso é muito importante a gente ressalvar hoje para sair daqueles preconceitos, daqueles estereótipos dos séculos passados, de que a matriz europeia era a que prevalecia, era a que trazia civilização, que era um grande equívoco, um pensamento extremamente racista, inclusive. Então, é bom a gente ter esse novo olhar, é muito importante, é muito relevante, é essencial, é indispensável a gente ter esse novo olhar sobre o descobrimento do Brasil para não cair nesses erros do passado. E é isso, gente. Espero que a explicação tenha ficado clara. Desejo para vocês uma excelente noite. Sigam respeitando a quarentena, sigam se preservando a família de vocês e se cuidem. Um grande abraço a todos.